Sem dúvidas, a Arca da Aliança é um dos temas que mais chamam a atenção quando se lê as Sagradas Escrituras da Bíblia Sagrada. Um objeto que foi construído de acordo com a própria vontade do Criador. Seu objetivo era guardar os objetos sagrados, bem como as tábuas dos 10 mandamentos divinos que foram entregues ao profeta Moisés. Porém, a função da Arca da Aliança estava muito além do que poderíamos imaginar. Ela protegia a nação de Israel das mãos de seus inimigos e podia fazer a comunicação direta entre Deus e o seu povo escolhido, Israel. No entanto, quais são os mistérios que permeiam a história da Arca da Aliança? Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A história da Arca da Aliança começa há mais de 3.000 anos atrás, com a libertação do povo israelita do cativeiro egípcio, que durou cerca de 400 anos. Cerca de 2,5 milhões de pessoas foram libertadas por Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. A história da libertação do povo de Israel foi marcada por um grande milagre divino: a travessia do Mar Vermelho. Após 3 meses de sua libertação, Moisés chegou ao Monte Sinai, conforme Deus havia mencionado. Porém, havia muitas pessoas incrédulas no meio da nação israelita, que duvidavam e questionavam a vontade do Criador. Essas pessoas ficaram inquietas, se voltaram a falsos deuses, fazendo sacrifícios ilícitos a deuses pagãos. E com isto, desacreditaram de que o verdadeiro Deus de Israel os pudesse levar à terra prometida. A história conta que por causa da rebeldia e incredulidade do povo de Israel, o deserto, que era para ser atravessado em poucos dias, a nação acabou ficando 40 anos. Eles andavam para tudo quanto é direção, mas não conseguiam sair do deserto. E de fato, Deus não permitiu que os incrédulos adentrassem a terra prometida. Esses 40 anos serviu como um treinamento, uma seleção divina, para que só os eleitos pudessem entrar na terra prometida. Neste período, Deus então deu uma grande dádiva à humanidade, que eram os 10 mandamentos da lei divina. Eram regras e preceitos a serem seguidos para que o povo andasse em retidão e harmonia perante o Senhor. Muitos milagres aconteceram no deserto, tais como a nuvem que os acompanhava de dia e a coluna de fogo à noite. Israel foi alimentado por Deus com o maná que caía do céu. A história conta que houve uma necessidade de que os 10 mandamentos da lei divina e outros objetos sagrados como a vara de Aarão e um vaso do maná fossem guardados em um local apropriado. 3 objetos que representavam a aliança de Deus com o povo israelita.
E por conta disto, Deus então ordena a Moisés que ponha em prática um grande projeto, que era elaborado pelo próprio Criador, com medidas e instruções exatas. O projeto era a construção de uma arca, a Arca da Aliança. Esta deveria ser confeccionada com as seguintes medidas: 1,20 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Uma caixa que deveria ser construída por uma madeira muito resistente, por nome de acácia. Esta deveria ser revestida por ouro puro por dentro e por fora. Nas laterais da arca haveriam 4 anéis de ouro, e por entre esses anéis passariam 2 varas que eram também revestidas de ouro, para que assim a arca pudesse ser carregada. A tampa seria de ouro puro, porém com 2 anjos querubins em cada extremidade. Estes teriam suas faces voltadas um para o outro, e suas asas voltadas ao centro da tampa, que era um propiciatório. A história conta que a Arca da Aliança servia para que Moisés pudesse se comunicar diretamente com o Criador. No entanto, a Bíblia não informa exatamente como era essa comunicação. Porém, quando Deus queria dizer algo a Israel, uma nuvem brilhante surgia logo acima da tampa dourada, entre os querubins da arca. A arca era algo de tão grande importância que era manuseada somente por sacerdotes da tribo de Levi, e esses eram os únicos que estavam autorizados a carregar a arca. No entanto, esta tinha um peso bastante considerável. Era pesada. Porém, o que muitos não sabem é que, segundo a Cabala, a arca poderia levitar. E com isto, ela levava também os sacerdotes que a carregavam, que levitava alguns centímetros acima do chão. Por vezes, este grande instrumento divino caminhava sozinho, levitando pelo caminho, e em alguns momentos os querubins da arca ganhavam vida. A Cabala ainda diz que a arca podia ir para outras dimensões. Tanto é que o povo de Israel caminhava pelo deserto e podia se atravessar em dias. No entanto, ficaram 40 anos caminhando. Com isto, existe a hipótese de o desaparecimento da arca seja porque ela esteja em uma outra dimensão. O mais intrigante desta história é que nem mesmo os sacerdotes levitas que a carregavam podiam pousar os olhos para a arca. E com isto, ela era coberta o tempo todo com um tecido azul e peles de animais. Este grande artefato tecnológico divino, sem dúvidas, era um objeto de grande periculosidade. A história conta que 2 sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, por nome de Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e colocando fogo neles, levou até a arca, a fim de fazer uma oferenda a Deus. Porém, a história conta que eles haviam feito isto por conta própria, sem a devida autorização. E com isto, as Sagradas Escrituras mencionam que Deus não reconheceu tal fogo, pois era algo estranho ao Senhor. Com isto, Nadab e Abiú foram consumidos imediatamente pelo fogo que saiu da arca. Com isto, Moisés ordenou que fizessem uma tenda, para que a arca ficasse guardada, a fim de proteger as pessoas da tão perigosa Arca da Aliança. A história conta que quando a arca passava pelo caminho, faíscas elétricas saíam dos querubins, queimando objetos e até mesmo pessoas que passavam por perto.
Quando Israel ia para as batalhas, a Arca da Aliança era colocada na frente de seu exército. E com isto, a nação israelita não perdia uma guerra sequer, por conta de que o próprio Deus estava com eles fisicamente. E existem relatos antigos que a arca tomava vida própria e levitava sozinha em direção aos seus inimigos. E com isto emitia um grande som, que era algo assustador. Obviamente, a arca era o objeto mais sagrado e valioso da nação de Israel. Nenhum objeto na terra era comparado com ela. Certa vez, a arca parecia estar caindo no chão, quando um homem por nome de Uzá acabou estendendo suas mãos sobre a arca a fim de que esta não caísse. Porém, ele foi morto instantaneamente, pois havia transgredido uma ordem direta de Deus, que ninguém, de modo algum, tocasse na arca. A Arca da Aliança mais tarde foi utilizada por Josué, um dos mais temidos soldados de Israel. Em certa ocasião, por intermédio da arca, houve um grande milagre. Um rio foi separado, da mesma forma que o Mar Vermelho, e puderam atravessar por conta do poder de Deus que estava na arca. A história conta que a arca foi a principal causa da queda dos muros da cidade de Jericó. Os sacerdotes levitas a carregaram-na próxima das muralhas uma vez ao dia durante 6 dias, e no 7º a carregaram novamente. Porém, estando neste dia, os sacerdotes levitas tocaram suas trombetas, e com isto as muralhas da cidade de Jericó caíram. E Josué então conseguiu tomar a cidade. O tempo passou, e 300 anos mais tarde, o povo de Israel acabou se esquecendo do Senhor. E com isto, Deus os abandonou. O esquecimento teve consequências catastróficas para Israel, pois os sacerdotes deixaram de cumprir suas obrigações para com a Arca da Aliança, que logo os deixou de proteger. O resultado foi a morte de 30.000 soldados israelitas, que sucumbiram nas mãos dos filisteus. E com isto, a Arca da Aliança foi roubada. Após passados 7 meses em posse da arca, os filisteus a devolveram-na para Israel, pois eles sofrem tão grande maldição por conta de tê-la levada ao seu país. A história conta que 70 filisteus olharam para a arca e morreram, e uma grande praga de ratos invadiram todas as cidades filisteias. E tumores surgiam misteriosamente no corpo de todos os filisteus e governantes. Porém, além dos filisteus terem que devolver a arca a Israel, tiveram também que enviar esculturas em ouro dos ratos e dos tumores que adquiriram como castigo do Senhor. Com isto, Israel ficou mais rico, pois, se não fizessem conforme dito por Deus, a praga não acabaria, e dos tumores eles não seriam curados. Com o reinado do rei Davi, os filisteus então foram derrotados. E após isto, Deus lhe ordena que faça um templo para abrigar a tão poderosa arca. Porém, esta missão estaria a cabo de seu filho herdeiro, o rei Salomão. Deus então ordena que o templo seja construído no Monte Moriá, um lugar que, em épocas passadas, o patriarca Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. O templo de Deus, que foi construído por Salomão, foi feito dos melhores materiais que existiam, tais como madeira de cedro e da melhor qualidade de granito. O templo era tão grande que podia tranquilamente atingir a uma altura de um prédio de 20 andares. E com isto, a arca foi colocada no centro do templo, um local que era chamado de Sagrado dos Sagrados,
ou Santo dos Santos, que era tido como um local santíssimo, onde representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Este misterioso lugar tinha um cômodo e não possuía janelas. E quem entrava neste local era somente o sumo sacerdote, que entrava queimando incensos para se proteger do intenso brilho que emanava da presença do Senhor. Porém, agora a arca já não era mais utilizada como uma arma de guerra ou um dispositivo de comunicação com Deus. Ela representava a presença de Deus na terra. Porém, o tempo passou, e nas Sagradas Escrituras já não se vê mais relatos sobre a Arca da Aliança, pois esta desapareceu de forma misteriosa e nunca mais foi encontrada, permanecendo um mistério que é considerado o maior enigma do Antigo Testamento. Onde estaria a Arca da Aliança? Uma das principais teorias que existem é que um faraó egípcio por nome de Shizaque teria atacado a Israel no reinado do rei Roboão, filho do rei Salomão, e levado muitos tesouros para o Egito, e consequentemente teria levado a Arca da Aliança. No entanto, o mistério permanece, por conta de que existe também uma outra teoria de que a arca teria sido levada para a Babilônia, no reinado do famoso rei Nabucodonosor. Porém, nada disto é realmente confirmado, visto que os babilônios tinham o costume de registrar tudo o que levavam de seus saqueamentos. E, no entanto, cientistas descobriram tais registros. E foi observado que realmente muitas coisas valiosas haviam sido mencionados nestes registros. Porém, a Arca da Aliança nunca foi mencionada. Outra hipótese é que durante a invasão dos babilônios em Israel, sacerdotes a teria escondido em algum lugar do mundo. Porém, até hoje o mistério permanece. No entanto, teria a Arca da Aliança sido escondida em algum lugar aqui do planeta Terra, ou Deus a teria levado para o céu, a fim de que nenhuma nação do mundo tome posse desta grande tecnologia divina. Existe uma crença que a Arca da Aliança deverá reaparecer quando o reino de Deus estabelecer sobre a terra. Porém, no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, a Arca da Aliança é mencionada e é encontrada no final dos tempos. Lá diz que a arca é vista no templo de Deus que está no céu. Do ponto de vista científico, a Arca da Aliança seria uma tecnologia extraterrestre. A teoria diz que seres avançados de outros mundos teriam dado tal tecnologia aos israelitas. A arca seria uma espécie de gerador, um tipo de bateria que continha grandes quantidades de energia e possuía um campo eletromagnético antigravitacional que a fazia levitar e ao mesmo tempo emanar raios elétricos. Os cientistas então fizeram alguns experimentos a fim de comprovar tal premissa, e com isto os resultados foram surpreendentes. Observou-se que a Arca da Aliança seria uma espécie de gerador, e que poderia sim armazenar grandes quantidades de energia elétrica, por conta de seu modo como foi construído. A arca não só possuía propriedades elétricas, mas também propriedades radioativas. Os filisteus teriam se intoxicado com as propriedades nucleares da arca, pois era um objeto radioativo. Seria a Arca da Aliança uma tecnologia que estivesse sendo empregada em nosso mundo por intermédio de seres extraterrestres?
Este talvez seja um dos maiores mistérios da humanidade. E quem sabe um dia saberemos a resposta, que de um modo ou de outro virá do céu. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.